Por dentro da questão. Alguns estados brasileiros, como Pernambuco, Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná, já estão utilizando a meritocracia como termômetro de desempenho profissional na educação. O exemplo mais absurdo é o do estado de São Paulo, onde as avaliações são de caráter punitivo e não diagnóstico. O programa foi implementado pela primeira vez em 2009 e previa bonificações e promoção na carreira com base no desempenho e na aprovação em uma prova específica. A partir do segundo semestre de 2025, a avaliação de desempenho mudou. Foi ampliada para todos os professores e, dependendo do resultado, profissionais de educação estão sendo realocados, prejudicando a carreira dos trabalhadores. O novo modelo de avaliação está sendo considerado subjetivo, autoritário e não leva em consideração as diferenças de realidade das escolas do Estado, além de estar sendo utilizado por alunos para se vingar de professores. Vanessa, Thalita e Carol falam mais sobre esse assunto. E no Por Dentro da Questão de hoje, a gente volta a discutir o problema da meritocracia. São várias palavras, gente, que a gente vai tentar aqui explicar o que significa e por que isso não é bom para o serviço público. Meritocracia, gerencialismo, mercantilização do serviço público. São coisas que vêm acontecendo na saúde, na educação, no INSS, como a gente viu na semana passada. Nós vamos de novo discutir sobre isso neste programa. Bom, a gente pode começar falando um pouco sobre a situação da Copasa, que nós temos vivenciado, que foi infelizmente privatizada nos últimos dias. O que isso significa para nós? Bom, quando o serviço público ele é privado, infelizmente ele é gerido na lógica do lucro, porque a empresa privada ela é gerida pela lógica do lucro. E qual que é o problema disso? A lógica do lucro é a lógica financeira, a lógica do dinheiro. E muitas vezes, na lógica do lucro, esse serviço público que é tão essencial para a população não vai chegar nos lugares mais distantes. O saneamento, a água potável não vai chegar num lugar mais distante ou numa comunidade periférica que precisa desse serviço. Por quê? Porque não vai ser lucrativo para a empresa que esse serviço chegue nesse lugar. E é por isso, gente, que a gente está dizendo que essa lógica das empresas privadas de lucro não podem se aplicar ao serviço público. A função do serviço público é atender a população. Quando eu trabalho com o serviço público, que tem que atender a população com qualidade, e eu estabeleço metas, eu estabeleço bonificação pela quantidade de atendimentos. Por exemplo, um médico. O que garante o bom atendimento de um médico à população não são quantas consultas ele fez ao longo de um dia ou de um plantão. São consultas bem feitas, que ele de fato avalie o que está acontecendo e dê respostas para os problemas de saúde que as pessoas estão enfrentando. Então, essa lógica do lucro, essa lógica da produtividade, que significa entregar uma quantidade grande de resultados, ela não se aplica ou não deveria se aplicar ao serviço público, porque o serviço público ele tem que atender a população na demanda da população com qualidade. Então a gente não pode buscar fazer por essa estratégia de produtividade, de metas para serem alcançadas. Na situação da educação, essas coisas acontecem da mesma forma. Nós ouvimos dois professores de São Paulo, a Flávia e o Fernando, que fala um pouquinho sobre a situação de São Paulo para nós aqui. Por que é importante a situação de São Paulo? Porque São Paulo tem sido um laboratório de aplicação de medidas ruins para a educação. Veja, gente, só uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. A educação pública, as escolas públicas desse país são as melhores escolas que existem, porque elas não escolhem os estudantes que elas vão atender. Elas atendem a todos os estudantes com as suas diferentes possibilidades e com as suas diferentes dificuldades. Isso não é ruim, tá, gente? Porque isso ajuda a formar os estudantes e os trabalhadores da educação. Então agora nós vamos ouvir um pouquinho o que a professora Flávia fala pra gente sobre a situação de São Paulo. A Flávia é professora da Rede Pública Estadual de São Paulo e é da direção de uma subsede da APEUESP, que é o Sindicato dos Professores
do Estado de São Paulo. Hoje a gente está discutindo um pouco o impacto do que se chama de meritocracia no mundo do trabalho. E, claro, como nós somos trabalhadores da educação, é importante fazer o recorte no que diz respeito às escolas. E São Paulo, eu acho que não é só sob o governo Tarcísio, mas ele acelera e aprofunda essa situação, tem sido pioneiro em fazer um tratamento e que tem gerado muitas reclamações, inclusive algumas notícias de adoecimento e de problemas graves com os trabalhadores da educação. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro quero dizer que realmente não é uma política nova, essa política da meritocracia aqui no estado de São Paulo. Eu entrei na rede em 2011. E quando eu entrei já tinha as mal chamadas provas do mérito, né? Por que mal chamada? Porque, na verdade, essas provinhas os professores eram obrigados a fazer, mas não era uma política de valorização dos professores, era muito mais uma política de filtro para escolher os poucos que teriam um reajuste, né, salarial, que na verdade não era reajuste, uma bonificação a mais no salário, e os outros que seriam excluídos e manteriam seus salários congelados sem gratificação. Porque, na verdade, essa prova do mérito em São Paulo, ela tinha uma cota. Ela não era todo professor que podia fazer, tinha uma série de critérios, e mesmo entre aqueles que podiam fazer e que fossem bem na prova, dependendo da quantidade, também tinha um filtro e não todo mundo era beneficiado. Então, era uma política, de fato, mais de exclusão do que de valorização docente. Ela sempre foi muito questionada, professores, inclusive o próprio sindicato, faziam campanhas contra a prova do mérito, mas no decorrer dos anos, né, e agora com o governo Tarcísio, de fato, essa política foi piorada de forma bastante grave, né? Agora a gente tem uma espécie de meritocracia ao contrário, para vocês terem uma ideia. As metas, né, que vêm através das plataformas, todo mundo tem que cumprir essas metas, e quem não cumpre as metas é punido. Então, não sei se vocês lembram do Round 6, é uma lógica do Round 6. Quem não cumpre a meta é eliminado. E agora eu tô dizendo até eliminado do ponto de vista de perder o seu emprego mesmo. Nesse exato momento, tô aqui falando com vocês, tem uma série de professores me mandando mensagem porque estão sendo chamados. Professores efetivos e professores contratados foram excluídos, muitos depois de décadas de trabalho, porque não passaram nesses filtros que agora o secretário da Educação chama de faróis. Então, todo mundo que tá no farol vermelho e no farol amarelo, por uma série de motivos, não vai poder continuar na mesma escola se o diretor não escolheu. É um sistema que é até difícil de explicar, porque ele é tão brutal e agressivo e violento contra não só o professor, mas contra a educação, que eu não tenho parâmetro anterior. É algo realmente que está sendo experimentado, a gente está sendo visto como cobaia, e isso tende a ser uma vitrine para o resto do país. Fazendo um paralelo, né, com a nossa realidade aqui em Belo Horizonte, recentemente a Secretaria Municipal de Educação mudou a lógica da estrutura das direções de escola, né? A direção de escola, ela tem um adicional no salário por ser direção de escola, e agora esse adicional vai estar atrelado como a escola se sai pedagogicamente, né? As métricas são todas baseadas no PNE, enfim, no Fundeb, naquilo que já se tem mais ou menos nacionalmente estabelecido pelo IDEB. Então essa questão acaba atrelando. E aí transforma esse gestor, né, em algo atrelado ao desempenho escolar dos estudantes. São Paulo já vinha fazendo essa política. Traz um pouquinho pra gente essa dinâmica, como é aí. A primeira coisa é que a gente precisa muito questionar essas métricas de desempenho, né? Porque elas são todas voltadas para tentar transformar a escola numa lógica de produtividade empresarial capitalista. Então, como é que se mede o desempenho de escolas tão desiguais, com um perfil socioeconômico de estudantes tão desiguais, com uma infraestrutura bastante prejudicada, e aí eles traçam metas iguais, padronizadas, avaliações padronizadas, com estudantes que hoje têm uma realidade, não só pela situação dentro da escola, mas na própria sociedade, né? Muitos têm que trabalhar, além de estudar, tem várias contradições, sofrem problema do racismo, do machismo, da LGBTfobia na sociedade. Então, tudo isso tem que ser colocado no pacote. O problema da escola não está só dentro da escola, é um problema da sociedade. Mas esse desempenho é colocado como se todo mundo tivesse que seguir no mesmo ritmo, ao mesmo tempo,
tempo, com avaliações padronizadas e, na verdade, não se mede nem o desempenho dos alunos, nem o trabalho dos professores com esse tipo de avaliação. E essas metas são todas externas, né? Da onde vêm essas metas? Então, são critérios também que a gente precisa questionar, assim como o próprio caráter das avaliações de desempenho. Na prática, é uma tentativa de punição individual daqueles indivíduos professores ou estudantes que não se encaixam nesses padrões. Aqui em São Paulo, a gente está vendo essas avaliações de desempenho com uma lógica de punitivismo muito agravada, assim, num estágio muito superior ao que a gente já tinha visto antes. Cada dia a Secretaria da Educação publica novas resoluções, longe de se preocupar em melhorar qualquer perspectiva de qualidade da educação, estão impondo uma tragédia na escola pública, porque a gente não é número e a escola não é empresa. Então, tentar funcionar com a lógica de produtividade, o aprendizado de um estudante, qual é a consequência disso? As pessoas que têm dificuldade ficam para trás. Na lógica capitalista, você não tem como acompanhar aquele aluno, por exemplo, que tem uma deficiência. As pessoas estão sendo abandonadas pela lógica da meritocracia, pela política da Secretaria da Educação, que na verdade está sendo usada no país todo, né? Vamos dizer a verdade. As pessoas entenderem que, na verdade, além de uma tentativa de reduzir o papel da educação pública dos filhos da classe trabalhadora, os governos têm uma política de responsabilizar os trabalhadores pelo fracasso. Porque como não vão investir mais, como não vão possibilitar uma escola em que, de fato, seja acolhedora e seja uma escola que tenha condição objetiva para atuar no desenvolvimento cognitivo do conjunto das crianças e jovens, é uma responsabilização e, ao mesmo tempo, uma tentativa de controle do trabalhador para que ele não extrapole as suas funções, para que ele não vá além e para que ele não amplie as perspectivas e para que ele lute menos. É importante as pessoas entenderem isso. Uma coisa que a Flávia falou, estudante não é pacote. Nós não temos como medir quantos pacotinhos nós fazemos no ano, porque não é assim que funciona. Cada indivíduo tem a sua vida, cada indivíduo precisa que seja atuado sobre ele de uma forma diferenciada, e não é só a escola, né? Porque a escola é o reflexo da vida que o jovem vive lá fora. Flávia, mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente? Eu só queria falar que essa lógica, ela interfere muito na organização sindical dos professores, porque na medida em que você individualiza, coloca as metas individuais, vai perdendo o caráter de classe, coloca trabalhador para competir com trabalhador, com ranqueamento dentro das escolas e com ranqueamento entre escolas. Aqui em São Paulo já estão ranqueando até os alunos, para vocês terem uma ideia, porque eles também têm metas para cumprir, por incrível que pareça. É uma lógica de colocar trabalhador para brigar entre si, para disputar as poucas vagas que existem, porque é fechamento de sala de aula com enxugamento de recursos, fechamento do ensino noturno. A gente, de fato, está vivendo uma lógica muito perversa, que não é só da extrema-direita. A gente tem visto que aqui em São Paulo, o Tarcísio se ampara nas políticas nacionais do novo ensino médio, essas avaliações, essa lógica da privatização, está tudo amparado na política nacional também do governo Lula. Então, a gente precisa ficar muito esperto, porque nós, sindicatos, precisamos lutar com independência de classe contra essa lógica para fortalecer a consciência de classe da nossa categoria. E, inclusive, juntando com estudantes e com pais, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo sendo prejudicado pela lógica da meritocracia. Acho que para combater esse empobrecimento do currículo, com o ensino voltado para os testes para passar nas metas de avaliação, a gente, de fato, precisa lutar por carreiras universais para todo mundo, valorização salarial, estabilidade para todos, pela autonomia pedagógica, e acho que isso é, de fato, uma tarefa coletiva de todo mundo. Obrigada, Flávia. A gente que agradece a sua participação. Nosso programa se chama Voz da Rede. É importante acompanhar e fazer propaganda. Pessoal, agora a gente vai ouvir um pouco o professor Fernando Cássio, que é professor da USP, também integra a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a rede da REPU, Rede Pública Universidade. Fernando, para a gente poder falar um pouco sobre essa lógica gerencialista e meritocrática que entra na educação, está presente e que tem cada vez mais aprofundado as desigualdades e as questões de dificuldade que a gente observa hoje, né, no desenvolvimento da educação básica. Como que esse modelo chegou no Brasil, esse modelo gerencialista que veio do setor privado, e como que ele começou a fazer parte da educação brasileira? Bem, o gerencialismo, né, assim, o marco histórico, né, que a gente costuma trabalhar é o meados ali dos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando se criou ali um Ministério de Administração e Reforma do Estado, que tinha ali um plano de reforma do Estado, que envolvia uma série de elementos, né, incluindo privatizações, incluindo o que eles chamavam de publicização de serviços públicos, que é prestação privada de
serviço público, aumento da eficiência do setor público, avaliação, enfim, uma série de coisas a gente pode colocar nesse grande guarda-chuva que a gente chama de gerencialismo. Então, entre essas coisas vem essa ideia, que é uma ideia difundida mesmo no setor privado, de que o privado ele é mais eficaz, ele é mais eficiente, ele desperdiça menos, ele é mais rápido, é menos corrupto. Então tem uma série de ideias que vai aí criar uma ideia de superioridade do privado sobre o público, e disso faz parte a ideia de avaliação da política pública. A ideia da meritocracia, ela surge a partir desse imaginário, né, dessa subjetividade que emerge do debate da avaliação, que na verdade é disso que se trata, né? É exatamente ali de meados dos anos 90 que começam a aparecer no Brasil as políticas de centralização curricular nacionais, como os parâmetros curriculares nacionais, as primeiras avaliações em larga escala nacionais, então a Prova Brasil, o Enem, que vai aparecer lá em 1998, e aí é essencialmente a avaliação em larga escala que organiza todas essas políticas que hoje a gente vai ouvir da boca de secretários de educação e de gestores de plantão, coisas como meritocracia, avaliação de desempenho, avaliação 360, todas essas formulações de avaliação de desempenho que são muito características do privado e que hoje estão aí borbulhando no setor público e na educação pública, né? Então acho que aí a coisa deriva para os efeitos da avaliação em larga escala. É claro que a gente precisa avaliar a política pública, o problema não é a gente ter avaliação de política pública, o problema é que a avaliação de política pública se transformou em outra coisa, e aí esta outra coisa é que vai significar todos esses efeitos colaterais muito perversos das avaliações de desempenho no trabalho dos professores, na aprendizagem dos estudantes, na qualidade da escola, na democracia das escolas e por aí vai. A educação pública no Brasil, ela é uma educação de massa. Então a gente olha os dados do censo escolar e a gente vai ver ali que você tem quase 50 milhões de estudantes em idade escolar e que a gente vai ter ali entre 75% e 80% das matrículas no sistema público. É um sistema muito grande, muito complexo e muito cheio de desigualdades estruturais, porque o Brasil é um país com desigualdades estruturais e, portanto, essas desigualdades se manifestam também em desigualdades escolares, desigualdades de acesso, desigualdades de condições de permanência, desigualdades de várias ordens, desigualdades de infraestrutura das escolas, entre redes de ensino, entre municípios, e o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Você imagina as desigualdades entre esses municípios desse grande estado que é Minas Gerais. Esse sistema imenso e cheio de desigualdades que o atravessam, ele simplesmente não é passível de organização a partir dessa lógica gerencial, como se estivesse trabalhando com uma loja de shopping, uma pet shop. Não é assim que funciona. Então, assim, claro que existem pessoas que não entendem nada de gestão pública e que também não têm sensibilidade social nenhuma para as questões e os problemas das desigualdades e que vão aí criar esses falsos paralelos de que você consegue gerir, né, uma rede pública num estado como Minas Gerais, como São Paulo, usando esses paradigmas muito simplórios do setor privado, da eficiência, de que se a gente fizer uma avaliação de desempenho, pressionar muito os professores, então os professores vão treinar bem os alunos para que os alunos possam performar nas avaliações externas e os resultados das avaliações externas possam garantir a perpetuação no poder do governador de plantão, do prefeito de plantão e assim vai. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão porque a educação, ela é um processo que tem assim um alto grau de indeterminação. Então não é possível a gente adivinhar que botões e que alavancas eu puxo, eu aperto para produzir resultados educacionais. A educação não é um processo determinístico. É um processo com vários graus de indeterminação. Só quem nunca entrou numa sala de aula é capaz de negar isso, porque qualquer pessoa que tenha entrado numa sala de aula, tenha ensinado qualquer coisa para alguém, ela é capaz de perceber que as pessoas não necessariamente vão aprender da forma como aquela pessoa ensinou, não vão fazer exatamente aquilo que aquela pessoa está tentando, entre aspas, transmitir. Daí a limitação dessa metáfora da transmissão, né? Quando a gente fala de aprendizagem. A ilusão desses gestores, né, desses secretários, desses administradores, é acreditar que eles vão conseguir produzir resultados e prever resultados. A educação não tem previsibilidade. A educação precisa de quê? Precisa de investimento. A educação precisa de condições de trabalho, de qualidade, de trabalho para professor, de salário, de carreira, de permanência para estudante, de acesso à infraestrutura. Precisa dessas coisas. Destas coisas é que a gente produz qualidade e a gente produz, eventualmente, bons resultados em avaliações. Não é o contrário. Treinando as pessoas, pressionando, criando mecanismos de controle para produzir resultados fajutos, falseados, né?
que na verdade não dizem nada sobre qualidade da educação. Fernando, Carol aqui. É interessante que você traz vários fatores e nós estamos exatamente nesse momento, de norte a sul do país, brigando com uma reforma administrativa que vem exatamente com essas ideias generalistas para os serviços públicos, para a educação, para a saúde, como se fosse possível mensurar a qualidade, medir se é um bom serviço ou não, como se fosse uma lista de compras que você vai cortando as coisas que você já achou no supermercado, que se você achou, então sua compra está feita. Então, se o trabalhador que está ali na ponta do serviço público, ele tiver cumprido uma série de requisitos, então nós temos uma boa prestação de serviço para a população. E ao mesmo tempo você não dá condições. Isso tudo é muito complexo e para o público em geral parece assim, não, eu quero um bom serviço. Então, se o servidor que me atende não me atende bem, eu quero que ele seja retirado. Mas muitas vezes as condições de trabalho desse servidor não é aquilo que o público em geral vê. Então, como que você falaria para a população qual que é essa diferença e essas nuances dessa ideia de que tudo passa somente por um problema de gestão e não por um problema estrutural de condições de fato e investimento em serviços públicos para a população mais carente? Então, Carol, essa imagem que você evoca é muito boa, porque, assim, a reforma administrativa é vendida como se fosse uma solução tecnocrática que vai, assim, redimir todos os pecados do poder público. Então, assim, é claro que às vezes a pessoa vai buscar um serviço numa prefeitura, num governo estadual, ela não é bem atendida. Assim como uma pessoa não é bem atendida numa padaria, uma pessoa não é bem atendida num supermercado, uma pessoa não é bem atendida numa farmácia. Não é uma prerrogativa do setor público não atender bem uma pessoa. Assim como não é também uma prerrogativa do setor público ter condições de trabalho miseráveis e condições horríveis de trabalho das pessoas que estão ali cumprindo uma função. É uma ilusão, claro, essa ideia de que a gente criar mecanismos de avaliação, a possibilidade, por exemplo, de demitir servidores, de afastar servidores. Alguém acha que se uma coisa dessas passa a funcionar, que o Estado magicamente vai funcionar perfeitamente bem? A gente não conhece os casos de assédio moral, de assédio por ambiente hostil, de perseguições que ocorrem no setor privado, e que se você tira a estabilidade, a proteção que o servidor tem, de garantir que o Estado, não o governo, o Estado possa prestar um serviço de qualidade, você vai criar todo tipo de ingerência política. Você não vai ter mais servidor da Receita Federal apreendendo joia de Bolsonaro em aeroporto. Você não vai esperar que isso vá acontecer. Por quê? Porque todos os servidores que tiverem criticidade, que tiverem atuação sindical, que tiverem num processo ali coletivo de proteção do serviço público, eles serão perseguidos, serão afastados, serão demitidos por pessoas que estão ali usando o argumento de que elas estão protegendo a eficiência do setor público. Quantas vezes a gente já ouviu falar que precisa privatizar os Correios, porque os Correios não prestam um bom serviço, né? A gente ouviu falar isso a rodo. Então aí acabaram de divulgar que os Correios estão produzindo prejuízo. Mas é isso, os Correios estão fazendo investimento público e, portanto, isso pesa negativamente nos balanços anuais. E o Correio é a única empresa que é capaz de prestar o serviço em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, que consegue ir nos rincões do estado de Minas Gerais, onde a empresa privada, a FedEx, a UPS não vão atuar. Então, assim, nenhum país do mundo privatizou o Correio. Mas esse argumento do privatismo, ele é usado para reforçar na população essa ideia de que o público é sempre pior do que o privado. Gente, eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ainda tem pessoas às escuras, pessoas sem luz, há semanas, por causa de tempestades, de uma companhia elétrica que foi privatizada, que presta um péssimo serviço, que inclusive tem propina, cobrança de propina para acelerar a entrega do serviço. Ou seja, todos aqueles vícios de corrupção, de lentidão, de baixa responsividade às demandas do cidadão, todas essas coisas que são atribuídas ao setor público como defeitos do setor público, elas estão também no setor privado. Então, a conclusão disso é que nós precisamos de um setor público ativo, adequado, com proteção ao serviço público. Porque é isso, privatização e reformas administrativas que coloquem lógicas privadas dentro do setor público, elas não protegem o serviço público e elas não protegem os direitos do cidadão. E aí eu vou dizer mais uma coisa para concluir: a função do serviço público não é a função de uma empresa gerar lucro. A função do serviço público é garantir os direitos do cidadão. Então veja bem, a gente não pode aplicar uma lógica de uma empresa privada num determinado tipo de setor em que a função não é a geração de lucro, não é necessariamente a eficiência máxima, a rapidez máxima. Às vezes o serviço público precisa ser mais lento, ele precisa ser um pouquinho mais burocrático, porque ele é mais protegido, para que os recursos públicos possam ser mais respeitados,
para que os processos possam ser mais transparentes, mais públicos. Vai buscar informações sobre a forma de uma empresa privada trabalhar. Você não vai conseguir. Mas o setor público, a gente consegue saber tudo sobre como é o setor público, como se organiza o orçamento, como os recursos são distribuídos, alocados, como é que os servidores trabalham, quantos servidores ganham. Agora você imagina a gente suprimir tudo isso a bem de uma ideia, de uma crença de que o serviço público vai se modernizar, né? Esse discurso da modernização ele é enganoso, porque o setor privado não é necessariamente mais moderno que o setor público, não é necessariamente mais responsável que o setor público e não é necessariamente mais rígido que o setor público. A gente precisa lembrar disso, basta ver a falácia e os problemas que a privatização nos trouxe. Minas Gerais, o que é o Vale do Rio Doce em Minas Gerais? Acabaram com o ecossistema. Isso é privatização. Privatização de extração minerária no estado de Minas Gerais e em vários estados do Brasil. Então, assim, não venham me dizer que reforma administrativa, que é, na verdade, uma lógica de privatização, as relações de trabalho no setor público, que isso vai resolver qualquer problema do setor público. Pelo contrário, vai escamotear os problemas e vai agravar os problemas. E vai desproteger e acabar com o setor público. Como outros países já acabaram com o setor público. Os Estados Unidos já cansou de fazer isso. Vai ver a qualidade dos serviços públicos nos Estados Unidos. Uma população altamente desprotegida, morrendo de fome, sem qualquer acesso a direito de saúde, educação, com problemas graves e sem acesso a espaços para reivindicar seus direitos. Então nós ainda temos isso. Então, gente, ouvimos a fala da professora Flávia, ouvimos também a fala do professor Fernando, e é importante que o Fernando traz, né, como a reforma administrativa, ela, com uma ideia de modernização do serviço público, na verdade, não significa essa modernização, ela significa a precarização, a destruição do serviço público. Ele fala algumas questões, como Minas se inspira em São Paulo, a Flávia também trouxe alguns elementos de São Paulo, e é importante. Aqui em Minas foi derrotado a ideia de privatização das escolas, foram leiloadas pelo Zema e o processo foi encerrado com luta e disputa por parte da categoria. Também teve a tentativa de militarização das escolas. Algumas escolas estão na lógica de militarização, outras teve resistência das comunidades e um recuo do governo que não se tornou um projeto amplo, como foi o caso de São Paulo. E em Belo Horizonte, é importante a gente dizer que está usando São Paulo como um farol, como uma ideia do que se fazer. Primeiro, com essa ideia da bonificação, a secretária lança essa possibilidade de bonificar professores que atingirem metas essas que vão ser medidas por avaliações que são feitas fora da escola, que não estão vinculadas à realidade cotidiana da escola, que vão significar na prática treinamento das crianças para fazerem essas provas, e não vai ser uma educação de qualidade de fato, vai ser uma educação maquiada para entregar números para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E também tem uma outra questão, que é a privatização do atendimento das crianças deficientes e com transtornos, que de fato precisam ser incluídas, precisam ser atendidas. Mas contratar uma empresa que vai fazer o atendimento dessas crianças que estão dentro das escolas, sob guarda dos professores da sala de aula, não vai resolver, porque você não tem, de fato, uma política que vai atender com a realidade da sala de aula. Ela está fora da escola, ela não conhece aquele contexto. Então, na prática, não é de fato uma inclusão, não é de fato um atendimento de qualidade. Por isso, essa ideia de lucro, de meta, ela não é boa para a educação.